Olá, meus amigos, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao canal Graça Viva. Para quem não me conhece, o meu nome é Tiago Santos, sou um ex-pastor do sistema religioso, desertor desde 2015, onde desde então Deus tem me mostrado cada vez mais o caminho do evangelho verdadeiro da graça, sem dogmas, sem comercialização da fé e sem preconceitos. Queridos, tudo o que é ministrado aqui é uma denúncia direcionada às falsas doutrinas pseudo-cristãs criadas pelos homens. Nesse canal defendemos o verdadeiro evangelho da graça que cremos. Por isso é importante ressaltar que nada que é falado nesse canal é pessoal contra ninguém. As denúncias não são para as pessoas, e sim direcionadas às doutrinas do falso evangelho que é propagado no mundo. O sistema religioso, ao longo dos séculos, fez uma imagem completamente errada do dízimo. Eles ligam essa prática à fidelidade, obediência e amor. Mas isso tudo é uma mentira, é uma enganação. Por isso, nesse vídeo, os mensageiros da graça vão te provar biblicamente que todo dizimista está debaixo de maldição e que os falsos profetas incentivam uma prática completamente equivocada, fazendo as pessoas estarem desobedecendo e desprezando a graça que foi proporcionada na cruz por Cristo. Teologicamente, a lei é dividida em 3 partes: a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. Ao todo são 613 preceitos. Portanto, a lei não se aplica aos cristãos. Em Mateus capítulo 5, Cristo diz que veio cumprir a lei, e de fato ele cumpriu. O sentido de cumprir é terminar, acabar. Foi a missão que ele veio para realizar. Se você recebe uma missão e cumpre, você não fica a vida inteira na missão. Se você cumpriu, significa que acabou, que agora você está pronto para cumprir uma outra missão. Logo em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 39, Cristo resume toda a lei e os profetas em 2 mandamentos para indicar qual a lei que permaneceria até a consumação dos séculos. Ele diz: amarás ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Podemos entender que essa é a lei moral. As outras leis que são civis e cerimoniais acabaram espiritualmente na cruz e fisicamente quando o templo de Jerusalém no ano 70 DC foi destruído, pois não haveria mais sacerdotes, levitas, sacrifícios e muito menos dízimos. Em Romanos capítulo 10, versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Um homem, para ser justificado diante de Deus, tinha que praticar a lei. O dízimo, que é preceito judaico, servia para que os homens se justificassem. Como Cristo foi à cruz e consumou o plano de salvação do Pai, agora somos justificados por Cristo e não pelo dízimo e nem por preceitos judaicos nenhum. Portanto, não existe sacrifício que o homem possa fazer para ser justificado diante de Deus, pois o sacrifício consumado na cruz por Cristo é perfeito para nos justificar de forma gratuita, isso é, pela graça e não pelas obras. Alguns me perguntam: e o dízimo de Abraão? É antes ou depois da lei? Eu sempre respondo com uma outra pergunta. Eu digo: o dízimo de Abraão foi o sacerdote Melquisedeque que ordenou a ele, como é feito nas igrejas de hoje em dia, ou Abraão, de livre e espontânea vontade de coração, resolveu contribuir? Portanto, o dízimo que Abraão entregou a Melquisedeque foi uma oferta, não um imposto, uma obrigação. Abraão não fez isso com a intenção de barganhar com Deus ou por medo do devorador. O dízimo de Abraão significa a 10ª parte no sentido de quantidade. Os 10% de Abraão nada se parece com o que os falsos profetas ensinam hoje. A oferta é diferente do dízimo. Se uma pessoa procura praticar a lei de Moisés, ela está debaixo de maldição. Gálatas capítulo 3 fala sobre isso. Vamos ler aqui o versículo de número 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Ou seja, se a pessoa pratica qualquer preceito judaico, e o dízimo é um preceito judaico da lei de Moisés, a pessoa está debaixo de maldição. Continuando aqui, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E versículo 11: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Versículo 12: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo tomou o nosso lugar no madeiro, na maldição. Ele já quebrou toda a maldição na nossa vida. Versículo 14, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Quem praticava a lei era considerado um maldito, mas quando Cristo nos libertou da lei, ele já quebrou, todo tipo de maldição na nossa vida. Por isso, abandone a prática do dízimo e as denominações que ensinam preceitos judaicos. Sobre todo aquele que vive em graça, compreendemos que pelas obras da lei, os homens procuram aparecer diante dos outros. Querem passar uma aparência de santo, de santarrões, pois na verdade eles não vivem o que pregam, eles são hipócritas. Os falsos profetas ensinam que se você não é dizimista, você não está salvo. Isso é um absurdo. Vamos ler o que está escrito aqui em Efésios capítulo 2. No versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras, não vem das atitudes para que ninguém se glorie. Os falsos profetas ensinam que nós somos salvos pelas obras, mas aqui em Efésios está dizendo que somos salvos pela graça. A Bíblia, após Cristo ressuscitar, ensina que se você procura praticar qualquer preceito da lei, está desprezando tudo o que Cristo fez e todo o plano de Deus para a salvação do homem. É o mesmo que dizer: não preciso de Cristo, eu consigo praticar a lei, sendo que na verdade ninguém consegue. O principal assunto de toda a lei e do Antigo Testamento é Cristo, é o Messias. Toda a lei aponta para o plano de salvação de Deus. A lei serve hoje para nos mostrar o quanto somos dependentes do que foi consumado na cruz por Cristo. Em Romanos capítulo 3, versículo 19, diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Você está vendo aqui? Existiam homens que queriam demonstrar que eram santos, que eram perfeitos. Mas está dizendo aqui nesse versículo 19 que, na verdade, vou ler novamente. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Todos somos dependentes da cruz, do que foi consumado na cruz. Versículo 20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei, para quem está em graça, serve para nos apontar para Cristo, para que nós possamos ver que dependemos de Cristo. Versículo 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Queridos, não tem diferença entre o pastor e você. Não tem diferença entre o presbítero, o evangelista e você. Olha o que diz aqui no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O sistema religioso, ele faz a separação de pessoas, ele não faz a união de pessoas. Você olha para o pastor, você diz, aquele ali é um homem santo, é mais santo, mais perfeito do que eu. Mas não, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amados, Cristo já pagou todo o preço necessário. A salvação é de graça, proporcionada a todo aquele que crê apenas. Abandone os sacrifícios, os longos propósitos de jejum, os envelopes que entregam nas suas mãos dentro dos templos. Receba agora mesmo o Príncipe da Paz, o Rei dos Reis, o Altíssimo em sua vida como único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador. Eu posso te garantir que assim como tem sido na minha vida, será também na sua. Você será livre de toda religiosidade e viverá em graça, tendo a certeza da sua salvação por intermédio de Cristo. Seja o mensageiro da graça, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e ative o sino das notificações. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo, sempre aos domingos. Graça e paz.